Estamos voltando com o programa Magali Amboni, onde agora eu e Marcelo Cabral continuamos a nossa conversa sobre a corrida, os benefícios, mas agora o foco, a gente muda um pouquinho, a gente vai para o Ironman. Santiago Mendonça continua com a gente e nós recebemos agora Roberto Caldas, que corre há 6 anos, participou já de algumas provas e tem agora a meta, o Ironman. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos vocês dois. Satisfação enorme. De ponta, né? Pra ti que gosta bastante de esporte? Eu gosto de todo tipo de esporte, desde luta, natação, voleibol, o último é futebol. Mas a corrida tem me chamado muita atenção, assim. Né? E o Ironman eu ouvia muito falar com a Fernanda Keller, né? Que foi uma triatleta e tinha um corpo incrível. Carioca, né, Maga? Ela, né? Linda. Isso. Carioca, ela? Niterói. E a Fernanda é um ícone e eu digo até que hoje todos os triatletas têm que reverenciar essa pessoa. Como espelho. Porque ela foi que trouxe toda a logística, tudo para o Brasil transformar-se nessa potência que hoje tem no triatlo. Foi muito por causa dela, porque ela batalhava, ela ia atrás das coisas, ela aparecia na mídia, ela fazia, ela dava entrevista, ela ia para tudo quanto é lugar do mundo, trazia aquela bagagem de experiência, jogava para todo mundo, assim, é assim que se faz, tal. Ô Santiago, eu acho que hoje em dia o Brasil é visto lá fora como super ponta, assim, no triatlo. É respeitado? Sim. Às vezes tem um pouco de sacanagem, assim, porque tem um preconceito, porque... E não sei porquê, vamos deixar assim, são mais, tem mais suspeito de caso de doping, claro. Tal. Então já amigos meus profissionais já falaram, olha, a gente vai para a etapa do Mundial e sabe que se a gente ficar entre os 10, a gente vai ser chamado. Sempre ganha o favorito ou do nada surge lá o João Maurício e ganha o negócio? Tem de tudo, mas surpresas. Isso que é mais legal? Ninguém sabe quem vai ganhar, porque assim, numa prova da ITU, que é a International Triathlon Union, largam os melhores do mundo. Só as pontas. Só os melhores, é o creme de la creme, vamos dizer assim, é o top, é altíssimo rendimento. Nós estamos falando dos 70 melhores atletas do mundo. Certo. Lutando ali por dinheiro, porque os caras vivem daquilo, então bonificação de prova é muito boa. E aí, às vezes, eles têm que cruzar uma boia na natação. Aqueles 70. É soco, chute, pontapé, tudo. Então, é muita coisa envolvida. E aí, quando tu fala assim, eles treinam muito, eles vivem disso. O cara, um atleta de alto rendimento, ele deve treinar 8, 10 horas por dia. Incrível. Entendeu? Ele treina o que a pessoa trabalha. Entendeu? Só que aí é um outro nível. Nós estamos falando uma coisa muito mais... E nessa prova... Tu pode colocar assim, às vezes o pelotão do ciclismo chega com 40, os 40 tem potencial para ganhar. Entendeu? Então vai ser no detalhe. Às vezes é o cara que naquele dia está um pouquinho melhor. Claro. Né? Aquele dia ele está inspirado, ele vai lá e ganha. Então normalmente nas etapas tu vê que não se repete a mesma pessoa. Entendeu? Então sempre tem... uma época ficou o inglês lá, o Jonathan Brownlee, ganhava, daqui a pouco o Javier Gomes da Espanha, ganhou, daqui a pouco o outro cara da Eslovênia. Do nada. Quase como o UFC, sempre tem o lutador favorito, mas do nada o outro vira. Exatamente. Ô Roberto, no teu caso, 6 anos correndo com o Santi, né? E agora como meta também o Ironman. Como é que é esse treino? Como é que é essa dedicação? Porque lá no primeiro bloco, para quem está ligando a TV agora, eu comentei com o Santiago assim, que tem muita dedicação, muito sacrifício, né? Mas tudo isso por uma boa causa. Muita disciplina também, eu diria, né? Disciplina é fundamental. Como é que está a rotina do Roberto com essa meta do dia 25? Eu não vivo disso, não sou um atleta profissional, trabalho na área comercial de uma siderúrgica e assim, a rotina de trabalho é bastante pesada, são 9, 10 horas de trabalho por dia. Então eu preciso ter, como tu falaste muito bem, a disciplina de usar o tempo livre à noite ou então de manhã muito cedo, antes de ir para o trabalho, e usar muito bem, maximizar muito bem o uso do tempo do fim de semana, para que eu tenha condições de chegar e
e desempenhar a prova sem grandes sacrifícios, né? É possível. Tanto é possível que dos 2.000, o Santi pode me ajudar, dos 2.000 e tantos inscritos para o Ironman em Florianópolis, a imensa maioria são do que eu costumo chamar de simples mortais como eu. Gente que trabalha, que enfim tem os seus desafios, tem as suas metas outras diárias que não o esporte, né? Então é possível, é perfeitamente possível conciliar. É preciso bastante disciplina. E é preciso também uma concordância em casa, que é fundamental. No meu caso, tem uma facilidade muito grande porque a minha esposa é triatleta também. Bacana. Mas no início não funcionava assim, então tinha que negociar. Exato, tinha que haver uma negociação de tempo, negociação de eventos. Tá, eu vou treinar um pouco mais hoje e amanhã a gente sai para jantar fora, comer alguma coisinha, enfim. Havia uma negociação, agora não, agora facilita tremendamente, né? O fato de ela também ser triatleta, né? Como que eu cheguei no Roberto? O Rodrigo das lojas Amarelinha Moda Infantil, que é o nosso patrocinador, me chamou a atenção e falou assim: Magali, a Amarelinha está patrocinando um projeto incrível. E foi onde me chamou muito a atenção do Rodrigo, que a proposta da Amarelinha não é simplesmente vestir crianças, mas tem uma ideia um pouco além de fazer a diferença. E aí ele me falou assim: não, porque a gente está patrocinando, o cara vai correr o Ironman e o negócio é revertido para a criançada. Conta pra gente, apresenta um pouquinho dessa ideia magnífica que tu teve e o porquê de tudo isso. Como é que funciona? Essa ideia é exemplar. Antes de mais nada é importante deixar bem caracterizado que a minha parte, eu gosto muito de bater nessa tecla insistentemente, a minha parte nesse projeto ela é muito humilde, é muito mecânica. Eu simplesmente criei o mote para que convergisse para uma atitude solidária empresas, amigos e tudo mais, né? Que chama Ironman Solidário 2014. Isso, o projeto Ironman Solidário 2014. Maravilha. Isso aí. E aí, eu queria já ter feito isso no ano passado, porque eu fiz o Ironman ano passado também. Só que essa ideia nasceu um pouco tardiamente, então não foi possível tempo para colocar em andamento o projeto. Esse ano funcionou e, para minha surpresa, foram 5 patrocinadores. Que são quais? 3T? Que são a 3T Store, do Jorginho Fernandes. Bacana. A ProRunner, Santiago Mendonça. A Bike Point, do Augusto Freitas. A Ávila Produtos Naturais, do Germano Ávila. Também, só gente realmente... A Amarelinha. E a Amarelinha, do meu querido amigo Rodrigo e da Nísia, que também entraram. E olha, foi uma surpresa para mim tão grande, porque eu, do alto da minha humildade, eu imaginava, vamos lá, dois parceiros, quem sabe, vão comigo nessa. Foram 5, e se eu não... fui obrigado a fechar um determinado momento dos patrocínios, até para confeccionar. Aqui a Ávila também, né, Roberto? Sim, a Ávila Produtos Naturais, porque para confeccionar os uniformes, enfim, porque senão mais empresas teriam aderido. É uma coisa que eu ressalto assim com frequência aqui na região, é essa predisposição da região para a solidariedade. É algo realmente... Eles dispõem. Isso, né? É algo assim que eu não tinha visto em nenhum lugar. É realmente... muito compensador. E daí esse patrocinador, ele entra com uma cota financeira que ajuda o atleta ou vai ajudar uma instituição? Não. Aí funciona assim, a premissa, quando nasceu essa ideia, a premissa número 1 do projeto é 0 centavos para o atleta. Porque, felizmente, graças a Deus, eu não preciso, eu tenho casa, eu tenho comida, tenho as condições necessárias para encarar um Ironman. E a oportunidade então estava aí às portas, né? Poxa, vamos criar um produto, falando em termos de marketing, né? Vamos expor quem quer ajudar e colher esses recursos mensalmente e revertê-los integralmente para a compra de mantimentos e distribuí-los. Eu tenho um pequeno cadastro de instituições idôneas da região, distribuir. Eu faço contato, olha... nossa casa, o que vocês estão precisando? Vamos lá, fez uma compra, fez uma entrega, enfim.
E assim está indo. De agora, o projeto iniciou em dezembro, né? Hoje nós estamos com cerca de 1.500 quilos já de mantimentos em geral. Mas tu falou que tu quer chegar nos 3 mil, né, Roberto? A meta é chegar às 3 toneladas. Depois do programa vai chegar. A meta é chegar às 3 toneladas. Bacana. Que maravilha. Porque nós temos desafios também extras, né? Que depois a gente comenta com mais... Quem está assistindo esse programa e diz, mas eu queria saber mais. Tem um blog? Tu falou que tu atualiza um blog? Tem. Isso? Eu criei um blog, apesar de não ter talento nenhum para isto. Mas aí... Fiz um blog. Mas o blog está no ar. Quem quer faz. O blog está no ar e com bastante informação E acessos. Uma quantidade bem interessante de acessos. Os patrocinadores estão lá? Estão todos expostos lá. Então o blog é Ironman, Homem de Ferro, Ironman 2014, solidário.blogspot.com.br. O nome é um pouco comprido. Vai estar no vídeo. A gente coloca ali, ajuda bastante. Vai estar no vídeo, fácil para vocês entrarem acessar. lá no blog. Esse blog é muito importante, porque como é o meu primeiro projeto e virão outros nesse segmento, Com certeza. eu tive uma preocupação assim, que eu discutia com o Santiago assim direto, né? A credibilidade, a transparência. É isso aí. Como eu vou mostrar para todo mundo que está ajudando essa turma e os amigos que também estão comprando, fazendo doações, como é que eu vou mostrar para eles o que nós estamos fazendo? Então eu criei o blog. O blog está lá, registra as entregas todas. Quem gostar de acessar a parte contábil do blog, deixa lá o seu comentário. Roberto, manda para mim as notas fiscais, manda os recibos de entrega, para eu ver o que foi entregue aonde. A transparência é assim uma premissa também básica nesse projeto. Por quê? Eu não quero que ele seja o último, ele é o primeiro. E outros virão com outras modalidades esportivas, quem sabe. E eu quero que catalisar mais apoios, mais esforços nesse sentido, né? Bacana. Sempre valorizando quem está confiando nisso. Claro. A minha parte é muito pequena. Eu estou lá me divertindo, eu estou tendo prazer, eu estou treinando, eu vou lá... Participar das 3 provas. Isso, e vou fazer o Ironman, quer dizer... a minha parte é tranquila. Eu quero dar oportunidade. Mais ou menos, porque tranquilo, mas é que ele não fala. Mais ou menos, porque a parte dele ele me puxa no treinamento. É que o fato é o seguinte, ele tem uns desafios. Exato. Entendeu? Ele colocou lá, se ele fizer abaixo de tantas horas, ele vai doar mais coisa. Se ele fizer abaixo de tantas horas a menos, vai doar mais ainda. Isso. Então os patrocinadores também estão engajados que se ele baixar tempo, a gente vai encaixar mais coisa. Vai ter mais recursos. Tem um esforcinho aí, dizer assim, não, minha parte é meio tranquila. Não é muito. Não. E ele sabe muito bem por causa do treino. O treinamento do Ironman ele é meio pesado. Quando se fala assim, Ironman, gente... Eu vou correr. Não, e assim, Homem de Ferro. Esse Ironman, se vocês forem no YouTube, a gente vai botar também aí o endereço oficial. Tem o endereço de um site oficial do Ironman? O Ironman, ironmanbrasil.com.br. Então tá, ironmanbrasil.com.br. O Alex vai buscar umas imagens rapidinhas para vocês terem noção do que é a grandiosidade dessa prova. Quantos quilômetros no total, gente? Então vamos lá, vamos bem... Técnico e pausadamente para o pessoal entender. Que é meio complexo o negócio. A natação são 3.800 metros. Meu Deus. Eu já cansei só. Eu já estou afogado. Vocês que pensam. E depois a gente sai para pedalar. Isso é assim, saiu da natação, se troca e vai pedalar. Não tem parada. Tu até pode optar por parar, mas a galera toda quer terminar em menos tempo. Dos 3 módulos, o que é mais fácil? Que vocês, meu Deus, eu estou no céu fazendo isso. Sem dúvida, concordo. Porque é o primeiro? Ou porque tá na água? Não, porque a natação ela não muda nada na prova, ela só aquece. Legal. É um aquecimento de luxo. Uma hora e pouco, aquecendo, porque se tu der muita porrada gás na água, o ciclismo tu já sai pagando pecado. E aí os 180 que nós estamos esperando de ciclismo se torna um pouco mais difícil. Aí não... satisfeito com os 3.800, os 180, a gente corre uma maratona, são 42 km aí a pé, bota o tênis e aí começa a corrida. E nessa sequência, no triatlon, vocês consomem o que, Santiago e Roberto? Olha, eu faço uma alimentação... Vocês carregam aonde alguém entrega? Eu fico sempre preocupado, cai do céu o negócio. A organização, ela tem como uma premissa básica de dar todo o apoio.
Certo. Tá? Então tem, no ciclismo, se não me engano, são de 2,5 km, 2,5 km, tem um posto com água, banana, Gatorade, e não sei se eles colocam um refrigerante, porque depois eu vou explicar o porquê do refrigerante. Certo. Então no ciclismo, na prova, se tu não levar nada, Ir de mão abanando. tu consegue fazer. O que Só que tu vai ter que se adaptar ao que eles entregam. Porque às vezes não é o que é legal para ti. Exatamente. Perfeito. Então hoje, até o Roberto usa a mesma técnica que eu, que a gente toma 2 suplementos específicos para não ter que usar da organização. Porque, Até assim, para não comer uma banana, exatamente. não ficar algo pesado. Então, assim, eu não tô acostumado a comer banana no meio do ciclismo. Claro. Entendeu? Já aconteceu em prova. O cara bate num buraco, a garrafa cai. Pô, tu perdeu tua suplementação. Aí tu tem a organização, tu vai dar um jeito. Claro. Não vai ser a mesma coisa, mas mal tu não vai passar. Então todo mundo tem uma técnica, uma estratégia de prova. E eu de uns tempos para cá, eu comecei a modificar algumas coisas e melhorou bastante. E, em suma, resumo rápido assim, de meia e meia hora eu faço ingestão de carboidrato. Certo. Em gel. Em gel, no meu caso, eu só tomo suplemento. Tá. Né? Uma época eu tomava suplemento e fazia alguma mastigação. Comia ou bisnaguinha com peito de peru, ou fazia às vezes o pessoal leva torrone, leva aquelas bananinhas, né, mariola. Tem um monte de opção. Energético, pode tomar? Exatamente, também. Então, assim, tem muita gente que usa isso. E o que eu comecei a descobrir? Eu fui num curso com o Mark Allen. O Mark Allen foi 6 vezes campeão do Ironman do Havaí. O cara é uma lenda. Ele é o único no mundo que conseguiu ganhar 6 vezes. É o Capitão América. Ele largou 6 vezes e ganhou 6 vezes. Porque tem um outro cara que ganhou 6, mas largou 8. Meu Deus. Que o Ironman do Havaí é o top que acontece. O Ironman do Havaí é o top. Que é onde vocês querem chegar. O Santiago, eu sou um simples mortal. Eu não tenho essa pretensão. Eu não tenho. Até porque eu não conseguiria. Correndo aqui, já está participando aqui. Já estou feliz. Isso. É um outro foco. Porque o Ironman do Havaí, ele é o buraco é um pouco mais embaixo. Porque o que acontece? Como tu bem disseste no primeiro bloco, a etapa de Florianópolis é a única sul-americana. Acho que deve ter umas 30 etapas no mundo inteiro. São 50 vagas. Então, dos 2.200 que vão largar, tem 50 vagas. Um celeiro. Exatamente. Vai pegar os melhores de cada categoria. Tudo proporcional. Então, por exemplo, se a categoria da senhorinha lá, 50-54, é uma vaga. E às vezes nem tem, porque tem 5 atletas. Então não tem como proporcionalmente dividir com os outros. Aí nós vamos para a minha, 30-34, são 380 atletas. E a outra categoria que tem mais é a 35-39, tem quase 400. São 8 vagas para nós e 9 para as 35 e 39 anos. É muito. Então tem que chegar funil, né? dentro desses 8 primeiros atletas. Vamos fazer o seguinte, vamos rapidinho pro comercial, a gente volta, não sai daí porque o papo agora engrenou. Querem saber mais? Fiquem com a gente porque os atletas estão aqui e a conversa rola solta. Seu sonho de ficar mais bonita está perto da realidade. Bora Costique Cirurgia Plástica. Cirurgia de mama, da face, rinoplastia, lipoaspiração, abnoplastia, atendimento em Criciúma, Tubarão e Florianópolis. Dr. Bora Costique é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Acesse nosso site www.boracostique.com.br. Que a sua beleza seja o nosso segredo. Você já sentiu ou sente dores na coluna? Conhece alguém que já passou por isso? Para devolver qualidade de vida a essas pessoas, a reconstrução músculo-articular da coluna vertebral RMA, um programa pioneiro com o uso da fisioterapia manual e da alta tecnologia, vem revolucionando o tratamento dos problemas na coluna, entre eles a hérnia de disco. Em mais de 87% dos casos, o resultado é positivo, evitando cirurgias. O ITC Vertebral está em todo o Brasil. Procure a unidade mais próxima de sua cidade e marque uma consulta.
A Clínica Odontológica Sheila Piccolo convida você a conhecer o alto desempenho do aparelho de Safira, um tratamento ortodôntico muito mais confortável e com transparência extrema. Aparelhos de Safira são resistência a toda prova e com nosso plano ortodôntico você terá um tratamento ágil e de alta performance. Venha conferir. Clínica Odontológica Sheila Piccolo, 10 anos. O seu melhor sorriso só depende de você. Estamos voltando com o programa Magali Amboni, eu e Marcelo Cabral. Falamos hoje sobre o Ironman na etapa sul-americana. É isso, Santiago? Que acontece. Sul-americana que acontece em Florianópolis no dia 25 de maio. É em Jurerê? Jurerê. Ótimo. Santiago Mendonça, Roberto Caldas, 2 atletas que se preparam para esta etapa que acontece lá. No último bloco, Santiago explicou um pouquinho a grandiosidade do Ironman do Havaí, que é onde você Almeja chegar. O simples mortal do Roberto pode ficar só com Florianópolis, que está de bom tamanho. Tá ótimo. Tá Se valendo. eu fizer abaixo de 12 horas, tá beleza. Eu ia te perguntar isso. Nesse contexto todo, que tem esse trabalho todo, esse envolvimento filantrópico, o Santiago, assim, o trabalho é mais ou menos leve, porque se fizer abaixo de tanto, vai entrar com mais recurso para as entidades. Qual é a meta? 12 horas? Isso, eu tomei por 12 base... horas é muito tempo. É bastante, né? Quem vai chegar na frente vai terminar em 8 horas. 8 horas é alguma coisa. Não, mais ou assim, menos. que é muito tempo, Meu cara, Deus. isso é muito tempo para quem faz, que é muito tempo de atividade, mas é tão pouco tempo para encerrar 8 horas. Podia ser mais, 12 horas, podia ser mais, assim, 20 horas. Mas não pode, A né? gente tem até 17. O limite. 17 é o máximo? É o O limite limite. é 17 horas, porque larga às 7 horas da manhã e tu tem até a meia-noite para chegar. E o ser humano chega e desmaia, Santiago? Como é? Da onde que a pessoa vai para um spa depois? É uma loucura. Não, na realidade, até falo pro Roberto, a gente indiquei o ano passado, foram 5 atletas, eu disse, ó, terminou a prova, pode estar super bem, vai pro soro. Então eles têm toda uma Claro. estrutura para acolher, então tem comida, bebida, tem gelo, tem o que Tem médicos precisar, aguardando. médicos Tem aguardando. massagista. Aconteceu qualquer coisa, então assim, eu sempre faço a sugestão e indico, ó, vai pro soro. Porque tu pode não Tu estar também vai pro soro? direto. Terminei a prova. E imagino eu que que um atleta tem que ter uma nutricionista, um endócrino, alguém sempre acompanhando, certo seria. né, com frequência, um Vocês têm cardiologista. essa equipe Tem. toda por Eu, trás? esse ano eu tem. tenho. Que bom, Em Santiago. 2012 eu acabei não tendo fisioterapeuta e fez diferença. E ao mesmo tempo é chique, né, Maga? Porque assim, um atleta tem um nutricionista, tem um personal, Uma equipe já é o personal trainer multidisciplinar, né? de si próprio. Isso, uma equipe Multidisciplinar. Exatamente. para que o corpo fique perfeito. O ano passado tu fizesse em quanto tempo? Eu fiz 2012, fiz 9 horas e 45. Eu lembro que foi uma prova, foi bem emocionante para ti. Foi um marco na minha vida pelo seguinte, em 2008, quando eu fiz a primeira vez o Ironman, eu fiz 9 horas e 31. Com 9 horas e 31 naquele ano eu fui 25º no geral. Se eu tiver, eu larguei na categoria profissional, então a vaga no Havaí era muito mais distante, porque no profissional são 3 vagas só. Se eu tivesse me inscrito na categoria, eu tinha pego o 5º, eu ia para o Havaí. Só que naquela época eu era profissional. E aí eu optei, né, por ir no profissional. Foi até bom para minha cabeça, entendeu? Eu não tinha pressão nenhuma. Eu fui fazer a minha prova, porque eu não vou ganhar mesmo, então eu vou fazer a minha prova. Então não me preocupei com ninguém. Em 2012, eu já tinha a ideia de ir para o Ironman do Havaí, me inscrevi na categoria. E tudo bem, vim treinando, treinei super bem, estava preparado, cabeça boa, tudo certo. No dia anterior à prova, eu me lembro até hoje, eu fui tirar o tênis assim para ir dormir. Sabe quando faz uma força assim na perna e repuxou minha perna? Eu falei, mas cãibra agora? Peraí. Aí alonguei e falei assim, não, mas tudo bem, amanhã não vai acontecer nada, amanhã é prova. Tô zero. Amanhã eu tô novo, entendeu? Minha cabeça sempre foi, né, Otimista. super otimista e pra frente, não queria saber. E aí começou a natação, a primeira volta da natação, porque tu nada numa boia, volta na praia, faz um retorno na areia e vai de novo para uma outra boia. Quando eu fui fazer o retorno aqui, quando eu botei o pé no chão, essa panturrilha já repuxou. Eu fiz, em vez de fazer correndo aquele trecho, eu fiz caminhando. Naquele momento, a minha mãe me falou depois isso, ela disse assim, naquele momento que eu vi tu caminhando,
me parou o coração. Porque em 20 anos eu nunca tinha visto aquilo. Querida. Aí, E pra cabeça desse atleta, né? nossa. Que não e pode aí, se deixar abalar até um certo ponto, porque Exato. senão se desequilibra total, né, gente? Porque a mente é uma fortaleza numa prova como essa. Exatamente. Sim, sem cabeça ali, sem tu ter controle total sobre a tua mente, tu... Acho que nem é foco, né? Acho que é controle mesmo, assim. sim, é uma precisa. técnica. Controle a Precisa. dor, controle a tudo. E aí continuei nadando. Quando eu tava faltando 5 minutos para chegar, que eu já via a praia e tal, me deu no quadríceps. Quando me deu, eu fiz assim, e aí no meio da água eu fui alongar, deu na posterior, e aí deu na outra perna, e eu me vi totalmente estabilizado, assim, e eu tava de roupa de borracha, então boia um pouco mais. Eu só fazia assim para não tomar água, e doendo tudo, e por favor, me ajuda. E aí veio um caiaque, porque tem um monte de caiaque, um monte de bombeiro. Eu segurei no caiaque e falei, o que aconteceu? Não, tô com muita cãibra, me ajuda. Aí o cara começou a me alongar. Tá, terminei de alongar e o cara disse, quer que chame os bombeiros? Eu, não. Bombeiro significa tchau. Tchau. Eu disse, não, eu vou continuar. Tem 40 alunos meus aí, tem meu filho, minha mulher, eu não posso parar agora. É muito cedo para parar. E aí fui. Deu 50 metros, deu tudo de novo. Chamei o cara de novo, não, pelo amor de Deus. E fui assim. Eu saí da água andando, mancando. A minha mãe já estava, não sabia o que estava acontecendo. Pânico. Os alunos lá torcendo, ninguém sabia de nada. Então todo mundo torcendo, estava uma festa. Saí pro pedal. Aí, agora eu tenho que tirar o tempo perdido. Fiquei 5 minutos quase parado lá dentro. Saí com um tempo super alto. Falei, tudo E 5 minutos é a vida. Na E prova. às vezes, numa prova dessa, numa né? prova dessa, Pode ser a a vaga. diferença para vaga, exato. É a a diferença vaga. pra Meu vaga. Deus. Entendeu? E aí eu assim, não, vou sair para pedalar, tal. Aí saí pra pedalar, aí vou imprimir meu ritmo. Daqui a pouco a perna começava a tremer. Aí eu tinha que diminuir o ritmo porque ela era cãibra. Eu passei os 180 km com uma dor absurda aqui, Nossa. tá? E outra aqui. Todo o giro que eu fazia doía. Guerreiro, foi guerreiro. Nessa mesma prova tu também correu? Não. Não, eu estava só assistindo. Tá. Daí Isso numa foi em outra... 2012, aí ele fez em eu 2013. fiz o ano passado. o ano passado. E aí, no quilômetro 130, me lembro até hoje, doía tudo. Tudo. Doía minha perna, doía minha lombar, doía minha cervical, porque, claro, tu vai começando a ficar Desequilíbrio. tenso, entendeu? Eu já não aguentava mais, falei, não, daí eu só pensava assim, foram 130 km, falta 50, já esteve muito mais longe. Eu vou, não, meu filho tá lá, não. Eu lembro da foto Meu de filho, tu meu tô chegada, tu chorando com teu filho no colo. E aí saí pra correr sem saber o que ia acontecer. Eu só pedi assim, meu Deus, eu quero terminar a prova. Faz Não eu me chegar. interessa como. Se tiver que caminhar a maratona, eu vou caminhar a maratona. Mas eu quero terminar a prova. Coloquei meu tênis, meio com cãibra ainda, todo meio duro assim, e simplesmente me segurei na cadeira e fiz assim, e fiquei em pé. Em pé eu consigo ficar. Então vamos assim. E eu não podia levantar muito a perna porque dava essa cãibra aqui. E eu fui os 42 quilômetros tendo que segurar ritmo, porque assim, era uma coisinha e ela dava. Subida, eu tinha que caminhar. Lombada, eu tinha que ir de lado, porque eu não podia flexionar a perna. Nossa. Então assim, foram 9 horas e 46 de sofrimento. Entendeu? Digamos que os primeiros 46 não, mas as últimas 9 horas foi um absurdo. E encerrou. E aí quando eu faço chegou- aquela E chegada. daí foi lindo. Nossa, Porque aí- eu lembro que quando eu vi, até eu chorei. Não, é muito emocionante. A chegada do Ironman, Chegada é demais. o Roberto pode falar Nossa. também. Como é que foi a tua prova, Roberto, ano passado? Foi muito boa. Para primeira prova, eu achei que foi bem interessante. O tempo absolutamente desprezível, 12 horas e 47 minutos, não levo em conta esse tempo, né? Mas eu acho que tá ótimo, gente. Mas assim, terminei bem, terminei tranquilo. Também a chegada foi muito bacana, né? Minha filha, minha esposa estavam lá, foi demais. Esse ano vai ser emoção Promete. triplicada. Eu ia dizer, esse ano tem uma pressãozinha a mais. Tem uma né? pressão mais forte. Quando o Marcelo perguntou assim, suplementação, Claro. né? Gel de carboidrato, como é que tá funcionando o treino e a alimentação de vocês? Porque hoje esse programa está indo para o ar basicamente dia 11 de maio. A gente tem menos de 15 dias aí para a prova.
Como é que tá a alimentação? Qual é Qual é a agora dieta? rotina de vocês de reta final, gente? Como é E se a Ávila ajuda alguma coisa com esse suplemento? Ah, não, com certeza. Sem dúvida, fornece A gente... produtos importantíssimos lá para os Sim, triatletas. com né? certeza. Eu digo assim, eu não posso nunca esquecer dos meus 3 grandes apoios, que é a Fátima Esportes, a Ávila Produtos bom. Naturais e a Bike Point. São 3 que me dão suporte para eu conseguir fazer o que eu tô Suporte fazendo. técnico. Isso. Porque eu fico imaginando que o tênis é uma coisa. O tênis tem que voar, Maga. E o tênis não é uma coisa barata, então imagina. O tênis faz toda a diferença? Sim, Sem imagina. dúvida. Num treinamento do Ironman, que o volume é muito grande, que nem tu falasse ali, 100 km numa semana, eu cheguei a correr 100 km numa semana, se a gente vai dividir entre 7, lá a conta que dá, por dia. Então assim, o tênis vai muito rápido, É um pneu. entendeu? Então assim, ó, eu detono meu tênis em 3 meses. 3 meses eu já tenho que Aposenta. aposentar, ele vai para dar aula, porque para correr não dá mais. Ele começa já a gastar embaixo, que eu já começo a sentir o chão diferente. Então assim, tem muito gasto com isso. Que loucura, Então, né? Pra quem é atleta, vamos né? Sente tudo isso. E os tênis estão cada vez mais modernos, eu até estava vendo. Sim, tecnologia, nossa, avança a cada ano. Não, absorção Voa do literalmente. impacto, justamente. Aí, claro, para o treinamento a gente usa um tênis um pouco com mais absorção, na prova um pouquinho mais baixo. Né? Não tão baixo como as provas de 5 ou 10 km que a gente costuma correr. Que daí sim, aí o tênis é uma pluma, Meu Deus. porque tu precisa de velocidade. Agora, num Ironman, numa maratona de Ironman, se tu correr com um tênis muito fininho, tu pode ter um tipo de lesão. Tu pode bater Machucar, muito né? tempo e machucar o pé. Sem dúvida. Entendeu? Então tem, para cada especificidade de treinamento e de prova, tem um equipamento específico. Correto. E aí o treino? Todo dia agora? Todo dia. Nessa reta final? Todo dia já há Quantas algum horas? tempo, né? Quantas horas por dia? Tá dando uma média, assim, média de 2 horas. Porque Não é uma coisa muito pesada. Não. As pessoas falam, não, Ironman. Geralmente eu penso assim, 10 horas por dia, todo dia. não é nada Mas porque absurdo. você já também vem de um treinamento, vem De de uma uma base. rotina, de uma É. base, estão correndo aí há 6 anos. Né? Tem toda uma... Claro. E aí, eu como treinador posso dizer, o Roberto ele vai para um objetivo. Não é o mesmo treino que o Santiago faz. O teu é muito mais pesado, né? O meu é muito É, mais sem dúvida. Então, por exemplo, às vezes eu dou treinos, a gente pode fazer treinos parecidos, mas os ritmos são outros. Por exemplo, eu pedalo muito mais que ele, porque eu tenho um pouco mais de disponibilidade, entendeu?